Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. No vídeo de hoje, nós vamos entender, nós vamos fazer uma reflexão por que algumas pessoas conseguem deslanchar na vida financeira, no seu trabalho, na vida como um todo, enquanto outras pessoas muitas vezes vivem uma vida limitada, uma vida muitas vezes ali de dificuldade, sem um horizonte de crescimento. O que determina, o que ajuda, o que atrapalha pessoas a seguir caminhos tão diferentes? É exatamente sobre isso que a gente quer falar no vídeo de hoje. Então, vem conosco! Meus amigos, recentemente eu estava numa roda com alguns amigos e a gente conversando e um colega falou o seguinte: Fernando, às vezes é difícil fazer as coisas que você fala. E de fato é difícil às vezes a gente fazer coisas importantes que nós devemos fazer na nossa vida. Talvez para nós emagrecermos, fazer uma dieta, dá trabalho. Às vezes para passar num concurso público, dá trabalho. Para você fazer sua empresa funcionar, dá trabalho. Para que você tenha um casamento de sucesso, dá trabalho. Para que você consiga educar bem seus filhos, dá trabalho. Então, pessoal, perceba que muitas coisas importantes que nós fazemos na vida dá trabalho. É normal. O que nós temos que entender é o seguinte: quando nós não plantamos boas sementes, muito provável nós não vamos colher bons frutos. É isso que a gente tem que entender. Uma jornada, ela é difícil, ela é custosa, exige muito de nós. Mas percebam que viver uma vida de limitação, ela também vai exigir de você, da sua família, a sua vida inteira. Tá? Perceba, você muitas vezes pode optar por seguir um caminho tortuoso, difícil, desafiador por um tempo, e depois você colher frutos daquilo ali, ao passo que muitas vezes você não quer ter esse sacrifício, essa dificuldade, e você passa a vida toda com tantas outras dificuldades, com tantas outras cargas que você precisa carregar nas costas. O que eu preciso entender, o que eu preciso desenvolver para que eu possa ter uma vida melhor em todos esses aspectos, tá? A gente vai puxar aqui para o lado financeiro, mas percebam que você pode melhorar a sua vida em todos esses aspectos. E a gente vai trazer aqui alguns pontos que eu entendo que são fundamentais para que você comece a dar passos firmes no sentido de colher melhores frutos, tá bom? Então o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, é a questão de a gente ter uma certa insatisfação, né, com a vida que a gente vive atual, tá? A minha insatisfação, ela pode ser tanto do ponto de vista onde eu percebo, eu sinto que minha vida está difícil, como muitas vezes eu posso perceber que eu posso melhorar. Muitas vezes minha vida está boa, mas eu posso ajudar pessoas. Então percebam que o pontapé inicial, a gente ter um sentimento de insatisfação, é um sentimento de que pode melhorar, um sentimento de que eu posso contribuir mais para as pessoas. Então percebam que o pontapé inicial é um sentimento, é algo que tem dentro de nós que a gente precisa despertar. Então se a gente estiver acomodado, se a gente achar que o que a gente tem, até onde a gente chegou tá bom, perceba que dificilmente eu vou mudar essa situação. Então o primeiro ponto é eu tenho que ter esse sentimento de que eu posso colher frutos melhores do que os frutos que eu estou colhendo hoje, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa de entender. Um segundo ponto, e é um ponto que eu entendo que ele é fundamental, é o ponto da autorresponsabilidade. O que eu estou chamando de autorresponsabilidade? É nós entendermos que nós somos os senhores, muitas vezes, da nossa vida. E aqui, pessoal, não estou falando que nós somos acima de Deus, eu não estou falando que Deus não existe, não, pelo contrário. Nós precisamos estar conectados com Deus, mas saber que Deus abre as portas quando a gente muitas vezes segue o caminho correto e quer fazer as coisas corretas. Então, ser autorresponsável é entender que a vida que eu tive, a vida que foi me dada pelos meus pais, a relação que eu tive com os meus irmãos, seja ela boa, seja ela difícil, ela não pode impactar daqui para frente na sua vida. Você tem que parar de culpar isso. Então, a vida que você vive hoje, o preço da gasolina, o preço do mercado, o governo que está ali à frente do seu país, tá? O seu trabalho, você tem que parar de culpar essas coisas ou entender que essas coisas estão interferindo diretamente na sua vida. Você é o protagonista principal da sua vida. Presta muita atenção nisso. Você é o principal protagonista
dos resultados da sua vida. Então entenda isso. Todos esses fatores nos impactam de alguma forma. Um pouco mais direto, um pouco menos direto, todos eles impactam. Só que os seus resultados dependem quase que exclusivamente da sua capacidade de cair e levantar, de fazer e ajustar, de fazer melhor, de ir melhorando, de se capacitar. Os seus resultados dependem muito de você. A autorresponsabilidade significa que você está com a faixa de capitão da sua vida e você tem tudo o que você precisa para você seguir esse caminho. É isso que a gente está chamando aqui de autorresponsabilidade. Um terceiro aspecto que eu entendo que ele é muito importante, e aqui eu entendo que muitas pessoas estão patinando ao longo da vida, porque não entendem, não conseguem aplicar isso, tá? O que determina você melhorar a sua vida é o que você faz depois das suas obrigações. Deixa eu repetir. Você vai conseguir melhorar a sua vida depois que você melhorar o que você faz depois das suas obrigações. O que eu quero chamar a sua atenção com isso é o que você faz depois que você cumpre a sua jornada de 8 horas de trabalho? O que você faz depois que você cumpre a jornada de 10 horas, de 6 horas de trabalho? Quanto que você se dedica a melhorar na sua profissão, a estudar, a desenvolver novas habilidades, novas competências? Ou muitas vezes você é aquele homem ou aquela mulher que chega em casa cansado, morto, pregado e não consegue fazer nada que não seja o celular ou a televisão. Então percebam que melhorar de vida, sair da média, muitas vezes exige que nós tenhamos bons comportamentos, desenvolvamos novas habilidades, novas competências, fora as nossas obrigações. Então, pessoal, pode parecer difícil e não é fácil, mas melhorar de vida exige que nós façamos durante um período da nossa vida um esforço maior do que a média das pessoas. Dessa forma, a gente vai sair, a gente vai se destacar, né, ali nessa média de muitas pessoas. Consegue perceber isso? Um quarto aspecto que eu quero chamar a sua atenção é: você precisa guardar parte do que você ganha. Ou seja, você precisa viver um padrão de vida abaixo da sua capacidade. Se você consegue desenvolver essa estratégia durante boa parte da sua vida, você percebe que você vai ter, digamos, uma sobra, onde você vai começar a investir e aumentar os ativos que você tem dentro do seu patrimônio líquido. Então percebam que de um lado você trabalha e aquilo gera renda para você, porque você está vendendo a sua hora, e em paralelo você tem um patrimônio também que começa a trabalhar para você, tá? Assim que você começa ali a adquirir bons ativos dentro da sua estrutura financeira. Então perceba que eu preciso desenvolver um comportamento, uma mentalidade de eu estar optando por deixar de comprar coisas que eu gosto, deixar de fazer algumas coisas que eu queria fazer, para optar em separar a parte do que eu ganho para colocar para trabalhar para mim. Essa parte que eu começo a separar para mim, ela vai produzir frutos e eu vou ver o meu patrimônio crescendo. Por quê? Porque eu começo a ter diversas rendas, tá bom? E um quinto ponto que eu quero chamar a sua atenção é que você precisa ter boas referências na sua vida, tá? Hoje em dia a gente percebe que com as redes sociais, com o entretenimento, né, muitas vezes a gente está perdendo um pouco das referências, tá? Então, assim, não esqueça de onde você vem, não esqueça das suas origens, não esqueça da sua religião, tá? Se apegue a seus valores e tenha em horizonte pessoas que chegaram onde que você quer chegar. Pessoas que tenham valores parecidos com os seus valores. Porque dessa forma você vai seguir motivado, você vai se sentir engajado a chegar exatamente próximo ou até mesmo a ultrapassar onde essas pessoas referências, pessoas de sucesso chegaram. Então o que eu quero deixar para vocês, pessoal, não estou falando apenas de vida financeira. É muito importante, a gente sabe que o dinheiro é uma ferramenta que vai nos dar experiência,
tranquilidade, tá? Só que eu não estou falando apenas de dinheiro. Então pense como que você pode desenvolver uma vida melhor em vários aspectos da sua vida. Seja na vida financeira, seja na sua saúde, seja na sua relação conjugal, seja na sua relação com os filhos, na sua relação com Deus, na sua relação com os amigos. Então como que você pode agir de forma diferente para que você de fato possa ter melhores resultados lá na frente? Tá bom? Então isso que a gente queria passar para vocês, essa mensagem hoje. Então olha, se você gosta de conteúdos como crescimento patrimonial, investimentos, como que nós podemos ter uma vida melhor, aqui é o lugar que você tem que estar, tá bom? Então já peço que compartilhe com amigos, colegas, familiares, pessoas que precisam de fato de um empurrãozinho para que elas possam de fato desenvolver e colher os bons frutos de uma vida melhor, tá bom? Um forte abraço e te conto aí no próximo vídeo. Tchau, tchau!